Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Mariana, estou no segundo ano da Informática Biomédica da UF de Ribeirão. E agora a gente vai seguir com a programação da 18ª Semana Brasileira de Informática Biomédica, com a apresentação do Flávio Camilo. Boa tarde, Flávio. Boa tarde. Um dos nossos patrocinadores premium. Tá. Boa tarde, pessoal. É a primeira vez que eu faço isso online. Eu sou patrocinador da Semana IBM desde 2009, 2010, alguma coisa assim. Acho que a primeira eu participei sem ser patrocinador oficialmente, mas depois que eu entendi que era um curso que tinha um diferencial muito grande, né? Uma vez que lá forma pessoas com bom entendimento de computação e principalmente da área médica. Então, o curso deu uma mudada nos últimos anos, mas continua sendo um curso muito diferenciado aí no Brasil, né? E o que eu sempre falei desde do começo dessa década, assim, que era uma grande dúvida dos estudantes, será que a gente vai ter mercado quando a gente sair daqui, né? Acho que sempre foi a maior dúvida dos estudantes. Eu acho que esses últimos 2, 3 anos, se as pessoas estiverem acompanhando aí, pessoas que saíram desse curso fundaram empresas que ficaram gigantescas aí. Então, das maiores empresas de saúde atualmente, de startups no mercado, grande parte são fundadas ou têm participação de IBMs, né, que é o pessoal da Informática Biomédica de Ribeirão. O que eu vou falar aqui é mais um overview, né, de algumas coisas que eu vi, né, e porque eu fiz essa empresa para construir produtos digitais aí para startups, e falar de um ou dois produtos que a gente construiu aí de mais de uma dezena de startups que a gente ajudou a construir aí. Deixa eu dar um play aqui. Tá, então o principal aqui, o nome da empresa se chama Rocket. Eu sou fundador também, sou CTO, que significa isso, eu sou o cara técnico também que cuida das operações. Aqui é só um pouquinho do meu background aí, sei lá, eu tenho parte de computação, já faço isso há muito tempo, né? Só na área de health tech aí eu tô mais de 20 anos, na área de fazendo hackeamento uns 25. E nos últimos 2 anos aí, tirando esse ano que teve a pandemia, né? Eu consegui visitar os maiores ecossistemas de inovação do mundo aí, né? Tanto Silicon Valley, Nova York, Tel Aviv, Israel, Toronto, o pessoal do Mars, e agora a última, eu dei uma passagem pela China, né? Os grandes centros de inovação lá, né? De Shenzhen, Xangai e Hong Kong. Eu também sou advisor de várias startups aí. O advisor, eu sou um parceiro tecnológico, ou pitaco, ou eu sou um investidor também. E também sou mentor em algumas startups aí. Então, só para dar uma visão do que eu já visitei aí nos últimos anos e por que eu montei uma empresa de desenvolvimento e apoio e investimento em startup, porque eu vi várias empresas que estão fazendo uma revolução lá fora, né? No Silicon Valley, por exemplo, eu passei por algumas dessas aí, tanto centros de inovação como o J-Labs da Janssen Farmacêutica aí, Universidade Singularity, Stanford, visitei grandes fundos de investimento como Intel Capital, e também a Venrock, que é um fundo dos Rockefellers, assim, que investe em empresas que podem valer $1 bilhão, né? A Intel, por exemplo, além de apoiar empresas de saúde no Brasil, é uma empresa que hoje foca na construção de redes de alta performance e carros voadores, incrivelmente. E visitei também o pessoal da IDEO, que se a gente for falar de processos e inovação, é uma das empresas que mais fazem isso. Para vocês terem ideia, elas apoiam, por exemplo, a Apple na construção de produtos e outras empresas. No Canadá, eu passei por algumas aceleradoras e fundos de investimento com apoio do governo canadense. Também fui no Centro de Inovação da Johnson Johnson, na J-Labs também. Qual é a maior vantagem do Canadá e Toronto, né? Para quem está na área de saúde, health tech aí, é um dos melhores lugares do planeta para você empreender, né? Eles dão muito apoio para iniciativas que você tenha
focado em Big Data, Analytics, inteligência artificial. Então, é um lugar onde que você pode realmente colocar grandes soluções ou grandes ideias no ar com apoio de governo aí. Aqui só para falar um pouquinho de Israel, né? Porque como é que a gente está aprendendo, né? Aqui na Rocket a gente aprende com o que acontece nos ecossistemas externos. Apesar da cena brasileira estar muito interessante, mas assim, visitei também fundos de investimento em Israel, startups na área de health tech muito forte, como a Saing aí, que consegue fazer resultados de exames em alguns minutos, né? Resultados de exame de malária e outras tipos de doença baseado em sangue, né? Em análise rápida. Você não precisa levar dias para fazer os resultados saem em minutos. Visitei 2 grandes redes de hospitais, um deles é um lugar que vale muito a pena conhecer, que é o Sheba Medical Center. Para vocês terem ideia, o Sheba é umas 7 ou 8 vezes maior do que o HC de São Paulo, e o HC de São Paulo é um negócio gigantesco, o Sheba consegue ser maior, e eles têm uma grande aceleradora de startups lá que eles estão construindo para ser o maior hub de inovação do Midwest aí, e apoiando grandes projetos na Europa aí. E só para terminar com o pessoal de China aqui, visitei a maior aceleradora de IoT da Ásia, né, que é a HAX. Então, se você tem uma grande ideia para construir alguma coisa que envolva sensor, robô, ou coisas que envolvem eletrônica, a HAX, hoje que fica lá em Shenzhen, que é o Silicon Valley da China, é um dos melhores lugares para você construir isso. Visitei grandes universidades lá, como a Duke University em Xangai. Também visitei a Jensen Labs, uma vez que eu fui na Jensen Labs do Silicon Valley, fui na Jensen Canadá, e o que eles construíram lá em Xangai é uma coisa incrível, um lugar que dá para você ter mais de 100 startups de alto impacto, né, tratando biotecnologia, principalmente. E visitei uma empresa focada em construção de robôs, né? Robôs para você ter dentro de casa para ser acompanhante das pessoas, principalmente idosos, monitorando a saúde delas, né? Eu vou tentar correr aqui para ter mais pergunta do que falar aqui de algumas coisas. Então, aqui é só para falar um pouco da empresa, né? O nosso foco principal aqui é ajudar pessoas que têm ideias geniais a colocar lá no ar. Então, a gente apoia empreendedores na construção de soluções. Além disso, a gente é um hub que a gente conecta também esses projetos para que sejam feitas POCs. POCs são praticamente... O que significa isso? A gente ajuda os projetos que a gente constrói ou os projetos que a gente apoia a que eles consigam fazer teste na rua, em hospitais, laboratório, clínicas, quando a gente está falando de saúde. Se for no mercado financeiro, a gente também já construiu algumas fintechs aí. O que a gente também ajuda essas empresas a gente faz uma ponte com anjos, investidores e family offices aí. O que são os family offices? São fundos de empreendedores ou famílias que querem fazer investimento em startups. A gente tem essa conexão com esse pessoal. E o que a gente avalia aqui para colocar um projeto o perfil do empreendedor precisa ser muito bom, ele precisa já ter feito alguma coisa ou ter quebrado alguma coisa para que ele, no próximo projeto, tenha uma maior chance de acertar, e que ele tenha um capital mínimo para construir as soluções aí, uma vez que a gente apoia financeiramente alguns projetos também. A gente tem um know-how bem grande em healthcare, mas a gente já construiu outros tipos de startups, né? Então, já construímos startups na área de real estate nos Estados Unidos, já construímos fintechs aqui no Brasil, empresas na área de retail, de consumo e até fashion com umas farmacêuticas aí. Tá, o que a gente suporta aqui, né? Então, a gente constrói basicamente startups, produtos, a gente apoia com mentoria com time e metodologias ágeis, né? Porque grande parte do processo de desenvolvimento que vocês aprendem na universidade são os processos mais lentos, né? Para
que levam muito, muito longo prazo para construir ou colocar coisas no ar. A gente apoia também na área de análise de arquitetura, né? Porque não adianta você só construir, você precisa também garantir que isso vá para o ar e não saia do ar, né? A gente também ajuda na reformulação de como você apresenta esses projetos para o mercado, né? Então, que é o famoso pitch, né? Não aquelas boring presentation que o pessoal geralmente faz. E também o principal que a gente faz aqui é fazer com que os projetos que sejam construídos ou indicados cheguem até investidores e aceleradoras, né? E para falar como é que faz a construção de produtos digitais, né? Eu acho que eu coloquei alguns livros aqui que servem para vocês irem como referência, mudar a forma de pensar o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, tradicionalmente, ele é muito burocratizado, se a gente for pensar em grandes projetos. Só que como a gente está falando de startup e colocar algumas coisas mais rápido na rua, o que eu indico para as pessoas é principalmente esse primeiro livro, né, o Sprint. Então ele faz com que você quebre grandes problemas em pequenos problemas e que você resolva isso tudo em processos ágeis de uma semana. Então você tem uma frente, tenta resolver tudo isso em uma semana e colocar no ar, e vai fazendo processos até você conseguir colocar a empresa em definitivo ou o produto na rua para que ele seja validado. A jornada do Peter Thiel aí, de 0 e 1, esse cara aqui é uma referência, ele junto com um cara chamado Elon Musk, que lança foguetes, projetaram o PayPal há vários anos atrás, né? Então, esse cara aqui conhece muito é referência. Para vocês terem ideia, em Nova York ele tem uma empresa chamada Palantir, que também é um unicórnio. Não sei se todo mundo sabe o que é um unicórnio, mas são empresas que valem mais de $1 bilhão. E o que essa Palantir aí, do Peter Thiel, é responsável por fazer a cibersegurança de grandes projetos do governo americano aí. E o Eric Ries é referência de como você construir empresas de forma enxuta, como você conseguir ser ágil, porque o principal nesse mercado novo é conseguir construir rápido, com qualidade, e validar rápido ou quebrar rápido, para que o produto, a empresa dê certo, né? E como é que você faz todo esse processo de validação, né? Existe, se você for seguir aí, 7 passos para fazer a descoberta da dor, né? Acho que vocês vão ouvir muito isso. Algumas pessoas que estão na universidade ainda não ouviram essa forma, né, de como identificar problema de cliente. A gente gosta de colocar isso como é que você identifica a dor. Porque não adianta você achar que você tem um produto genial, mas que ninguém compra, ou que está no time errado. O que é time errado? Eu participei de uma startup onde que a gente chegou 2 anos antes do mercado estar pronto. Então, não adiantou ter um produto muito bom quando você chega no tempo errado do mercado. Como a gente está falando aqui de área de saúde, então, a área de saúde tem uma outra questão, ela é muito regulada. O que significa isso? Você, às vezes, depende de processos de agências regulatórias, como ANS, Anvisa. Então, dependendo do que você está construindo, você tem uma parte morosa. Como a gente está falando de sistemas aqui, não estamos falando de ensaio clínico, nem nada assim, os processos são mais brandos aqui. Porque se a gente estiver falando de biotecnologia e outras coisas, o processo de aprovação, o processo de teste, é um processo muito mais longo. E em software, não. Em software, apesar de eu não ter legislação clara em algumas coisas, construir produtos digitais para resolver problemas das pessoas aí, ele é mais simplificado. O que significa isso? Em ecossistemas que já estão mais avançados, como nos Estados Unidos, o órgão que é similar à Anvisa lá já quer fazer regulação. O que significa isso? Como as pessoas hoje estão se apoiando em apps ou em software para melhorar a qualidade de vida ou melhorar o seu processo de saúde, eles acham que esses apps ou software ou aplicativos, plataformas, tem que ser regulado, porque será que eu estou fazendo a conta correta?
da glicemia desse cara? Será que eu estou fazendo a contagem de passos da forma correta? Então, provavelmente isso é uma onda que ainda não chegou aqui, porque aqui a gente ainda está falando de prontuário eletrônico, a gente está falando de coisas ainda mais básicas, mas assim, aonde que a inovação e os processos já foram resolvidos, eles querem resolver outras coisas, eles querem regular para garantir que a pessoa que use um app de saúde, ela não tenha um problema com ele lá na frente. Então, tem uma questão regulatória bem importante aqui. Então, esses 7 passos de identificador, será que isso aqui resolve realmente o problema da Maria, do João, do Pedro? Não ficar só no achismo. Como é que eu bolo hipóteses em cima disso? Eu fiz entrevistas em campo para descobrir se realmente esse problema existe, se as pessoas principalmente pagariam por isso, porque não adianta você só querer projetar algum projeto que seja free, que seja livre, para vender para o governo. Não é. O foco de startups e principalmente em saúde é que você tenha clientes que possam bancar, né? Na área privada principalmente, porque não tem como projetos que não foquem o mercado pagador, que ela se sustente. Vender para o governo é uma coisa interessante, mas não é um processo tão simples, ainda mais para uma startup. E identificar padrões. Esse problema realmente é um problema que atinge muita gente. Não adianta você projetar alguma coisa que você resolve o problema para 1.000 pessoas. Você tem que pensar em alguma coisa que você resolve o problema para milhões de pessoas. E a gente está no melhor país para fazer isso. A gente é um país com 210 milhões, 211 milhões de pessoas. Então, se você pega uma fatia de 1% para resolver 1% do problema dessas pessoas, é uma coisa que você tem um impacto bem grande aí. Qual é o próximo passo aí? Então, eu identifiquei padrão. Eu vou fazer... identifiquei nas minhas primeiras entrevistas exploratórias que o problema realmente é importante. Agora eu vou para um processo de entrevistas mais aprofundadas, uma vez que eu já tenho hipótese formulada, eu já fiz a exploração de entrevistas, eu já identifiquei padrões que realmente isso é um problema importante e relevante com o público, e eu vou para entrevistas para ter certeza, antes de partir para uma construção de um produto de verdade, eu tenho que ter todas essas variáveis bem resolvidas mentalmente aí, para que eu minimize a falha desse problema. Identificação das dores, se são reais ou não, e qual é a melhor equação aí de dor versus potencial de mercado. O que significa isso? Não vou projetar alguma coisa para 1.000 pessoas, eu quero projetar alguma coisa que resolva o problema de milhões de pessoas. Por exemplo, eu quero acabar com o papel dentro dos consultórios. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma solução de prontuário eletrônico. Eu quero transformar o processo de adesão a planos de saúde. Hoje, se as pessoas não sabem, ainda é muito analógico isso. Você tem milhões de folhas para assinar e não tem um processo digital. Quem vai resolver isso? Que foi a mesma coisa que aconteceu fora da área de saúde, com o 99 Táxi, o Easy, o Uber, onde que você fez uma ponte de software para resolver um problema real das pessoas, a Airbnb, onde que você resolveu o problema de quem queria alugar e quem queria pegar um lugar por alguns dias para alocar, né? Em referência a não usar mais infraestrutura de hotéis. Então, aqui, principalmente em área de saúde, você tem que mapear isso muito bem. Porque, dependendo do que você projetar, você pode ter uma regulação que não deixa você colocar no ar. Eu já tive uma empresa que a ideia era genial, mas eticamente tinham problemas de regulação que não estava pronto. A gente teve que esperar 1 ano para que o pessoal da ANS lançasse uma norma que aí fosse possível a gente colocar esse projeto no ar sem ter problemas legais aí. E um grande problema, quando a gente fala de coisas disruptivas, aí que todo mundo gosta de falar disso, uma startup disruptiva ela tem que estar no limiar das leis. Se ela não está no limiar das leis, ela não está fazendo uma inovação que a gente chama de disruptiva. Grande parte das pessoas só fazem processos evolutivos. Eles melhoram uma ideia de alguém ou melhoram o produto que já está sendo usado aí. Mas quando você quer projetar alguma coisa que vá para um cenário de disrupção, você tem que estar no limiar das leis. Porque às vezes nem existe a lei para o que você está projetando aí.
para tentar só falar como é que a gente faz, né? Porque a gente aprendeu tudo isso, a gente viu ecossistemas em outros lugares, a gente viu outras empresas construindo, então aqui é só como é que se é o roteiro, né, de fazer uma construção de um produto, né? Então aqui seguindo aquele primeiro livro lá do Sprint, o Sprint é a nossa Bíblia aqui, né? Para a gente construir muitos produtos em tempos recordes, então tem um processo de mapeamento, tem um processo de fazer esboços rápidos aí, usando Kanban e outras formas de fazer isso, né? O processo de decisão tem que ser muito rápido, então não dá para levar meses para fazer decisão. Aqui a gente está falando de quebrar os processos em mini processos. Nosso processo inteiro de identificação e até partir para a construção, uma coisa que leva 4 semanas, 5 semanas, a gente tem tudo mapeado para partir para a construção, né? E geralmente a gente leva mais umas 8 semanas para materializar as ideias que vieram para a gente, independente de serem app, plataformas e outras coisas, né? O foco em testar, né, e aprender com esses testes para que você refine e melhore o produto em si, e o foco em lançar, né? Porque o lançar parece ser simples, mas não é tão simples. Vamos pegar o caso, se vocês construíram um app, o processo de aprovação de um app de saúde nas lojas, não, ainda mais da primeira vez, não é tão simples. No Google, por exemplo, o caso do Covid aí, que era um processo que levava, sei lá, até 72 horas, a gente tem app que levou 1 semana e meia para ser aprovado. A gente tem um app que é focado em tratamento de dependentes químicos que levou praticamente 1 mês para ser aprovado, porque lá a gente está falando de substância, da pessoa que está sendo tratado, então não é tão simples. Na Apple é mais complexo ainda, então você submete e você conta com a sorte de que em 1 semana eles vão liberar. Às vezes isso não acontece, às vezes tem muito questionamento em cima desse seu app aí, antes de que eles deem um bloqueio de subir para a loja. Então, o lançar também é uma coisa muito importante, que ser planejada antes, já sabendo que existem essas variáveis de tempo para que o app seja aprovado. E aqui é só para dar alguns exemplos de algumas coisas que a gente construiu. Isso aqui não é na área de saúde, mas é uma fintech nos Estados Unidos. O foco é de investimento em fundos imobiliários, né? A gente construiu também uma startup de telemedicina e prontuário eletrônicos e clube de saúde aqui no Rio Grande do Sul. Agora, eles estão indo bem agora nessa questão de telemédia aí. Aqui é uma solução focada em addictions, né? Que é uma coisa que eu vi bastante lá no Canadá. E aqui no Brasil tem pouca gente falando disso, né? Qual é o principal foco aqui? Através de um app, eu consigo, num processo de 12 semanas, desengajar pacientes que estão usando desde maconha, crack e outras drogas, né? Então, isso aqui a gente entra numa área que eu acho que valeria muito se dedicar, que é Digital Therapeutics, né? Que é fazer terapia digital. Então, uma tendência que já ocorre fora, e assim, aqui a gente vê poucas pessoas trabalhando nessa linha. Essa startup aqui, ela resolve essa questão, né, de ser uma Digital Therapeutics para dependentes químicos. Uma outra startup focada em saúde mental, que é uma questão muito crítica aí, ainda mais com o Covid, né? A gente tem números assustadores no Brasil, né, de pessoas que já têm problema de saúde mental, que são mais de 20 milhões, 30 milhões de pessoas aí. Por causa do Covid, esse número pode chegar a 60 milhões de pessoas com algum tipo de transtorno, né, por ter ficado tanto tempo trancado em casa e tem outras questões. Então, essa startup vem para resolver ou ajudar, né, ser um apoio aí, é uma inteligência que vai prever se você tá em depressão ou não, né, além de outros itens aí. Então, como é que a gente constrói esse tipo de coisa? A gente precisa de ter IBMs aqui com a gente, porque para construir esse tipo de coisa, não adianta só trazer o pessoal de computação. O pessoal de computação, às vezes, entender esse processo que envolve softwares em saúde não é tão simples. Então, a gente tem muita gente que trabalha com a gente que
ex-IBM, que contribui para que a gente construa essas inteligências aí. Aqui é só para falar uma outra que a gente construiu de fintech, uma que a gente ajudou também na área de teletrauma aí. Isso aqui vai apoiar ambulâncias em São Paulo em resgate, né, de saber para onde que vai levar as pessoas se elas tiverem um problema, né? Hoje não é digital esse processo e essa startup vem para resolver isso, né? Ser a opção digital de encaminhar o paciente para que tem um negócio chamado Golden Hour. O que significa isso? Se você sofrer um trauma, você tem um tempo X de ser resgatado e entregue num hospital para que a sua sobrevida possa aumentar, e essa teletrauma da WeCare aqui, ele vem para tentar salvar a maior quantidade de pacientes, encaminhando eles para o melhor lugar, né, para um tempo de resposta interessante aí para que aumente a sobrevida. Aqui é uma startup focada em dermatologia, então hoje tem um grande problema que os atendimentos físicos acabaram por alguns meses, e essa startup aqui vem de conseguir capturar fotos em alta resolução e saber se você tem um problema. Eles estão focando também num algoritmo de prever se você tem chance de ter um câncer de pele ou não. Então, é uma startup bem interessante aí, de não só ser um prontuário, mas ser telemedicina de verdade, né? Porque telemedicina não é só fazer o vídeo. Então, muitas pessoas têm essa dúvida. Eu faço uma aplicação de vídeo, eu estou fazendo telemedicina. Não é tão simples assim. O vídeo, ele só é um dos componentes. Então, está linkado a um prontuário, está ligado a uma solução de apoio à decisão clínica. Isso sim faz uma telemedicina eficiente, né? Aqui é um slide, como estou patrocinando a feira há um bom tempo, então eu já contratei uns 20 ex-IBMs aí. Então, um slide aqui só passando de algumas pessoas, né? Começou com o Lincoln lá em 2009, foi o primeiro cara que falou que existia um curso em Ribeirão, e aí depois dele a gente veio contratando um monte de gente, ano a ano, turma a turma, desde a turma 4 a gente tem gente, né? Então... E aqui, que eu quero deixar mais espaço para perguntas do que falar, até porque se eu fosse falar, levaria várias horas para falar de tudo que eu já vi, ou o que a gente está fazendo, ou como construir produtos de uma forma mais resolutiva. E se alguém quiser entrar em contato, a gente está WeHire sempre aí, a gente quer ter as melhores pessoas trabalhando com a gente, não importa onde que elas estejam. Então, o principal a pandemia mostrou que as pessoas podem trabalhar principalmente em software em qualquer lugar. Hoje a gente tem um time de gente que trabalha para a gente que está na Bahia, que está em Santos, que está em Curitiba, que está em Ribeirão, que está em São Paulo. Então eu não preciso ter aqui no escritório fisicamente mais as pessoas, eu posso ter elas em qualquer lugar. E a gente está interessado em contratar as melhores pessoas aí do curso. Deixa eu fechar aqui. Muito obrigada pela apresentação. A comissão de organização agradece tanto pelo conhecimento compartilhado com a gente, quanto também pelo patrocínio. A sessão de perguntas. Essa pergunta ótima. Tá, esse é um item bem importante, né? E ainda mais na área de saúde. Então, na área de saúde, como a gente já segue algumas coisas de padrões internacionais, o que significa isso? Na área de saúde, você tem um padrão chamado HIPAA, onde que você já trata a informação com segurança e qualidade há vários anos. Então, você tem que estar no data center certo, que você tenha como garantir isso. Você tem que ter camadas de encriptar da forma correta, o que você encripta, o que você não encripta. Você tem que ter o direito de esquecer esse paciente. Mas o que significa isso? Se todas as startups derem o direito de esquecer o paciente, você não tem mais dado. Então, como é que você apaga só dados que não sejam mais importantes do paciente e você mantenha ele para que a sua inteligência artificial ou não continue aprendendo? Então, aqui, primeiro, você tem que ter apoio
de escritório jurídico que te apoie principalmente nisso. Então, a gente tem escritórios de advocacia parceiros que entendem muito de digital, porque isso faz uma diferença. Não adianta você contratar um advogado que cuide de casa para te ajudar num projeto complexo como de saúde, ainda mais de digital health, né? Então, aqui a gente trata, com apoio jurídico de pessoas que realmente entendem disso, e a gente está resguardado porque a gente já seguia padrões internacionais antes de vir a LGPD. Então, a gente indica para os nossos clientes ou para as coisas que a gente esteja participando, principalmente investindo, para que você siga isso. E assim, muita gente está descoberta, muita gente bota no ar sem validar nada. Então, eu acredito que futuramente muita gente vai ter problema com isso e as multas são pesadas e é por denúncia. Então, se você é denunciado, você tem que provar que você está seguindo as coisas. Então, eu recomendo de quem não sabe o que é LGPD, é extremamente urgente entender isso. Se você está em saúde, você tem que saber o que é RIPA, porque se você quiser explorar seu software fora do Brasil, principalmente no mercado americano, se você não tem isso, você nem é autorizado a colocar no ar, né? Porque você vai ter problemas grandes e lá os processos são pesados, né? Então a gente trata dessa forma. Não sei se ficou respondido, né? Sei lá. Uhum. A pessoa que ela continua a dúvida dela também. Sim, então, voltando à questão jurídica, ter os termos. Então, você ter uma política de privacidade, termos de uso, que você controle versões, porque assim, isso é evolutivo. Não adianta você fazer uma política de privacidade, um termo de uso que seja estático. O que significa isso? Como as leis podem mudar e elas podem ficar mais brandas ou mais restritivas, você tem uma política de quando as pessoas aceitaram aquilo, você precisa ter todo esse registro. Você colocou um board para dentro da sua plataforma, você precisa ter qual foi a data que aquele cara aceitou, e qual foi o termo, e qual foi a política de qual data. Então, versionar isso é um negócio muito importante, para que você prove, porque se você for auditado, os caras vão querer saber tudo. Desde a hora que esse cara se tornou um cliente, até quando houve um incidente. E internamente, o que eu recomendo? Que você se apoie em grandes data centers. Então, se você pegar o pessoal, os 3 maiores aí, eles têm políticas para você garantir que as informações sejam guardadas com seguranças e que não sejam atacadas. Então, hoje, provavelmente, muitas soluções não têm critérios de segurança. Então, você garantir que esse compartilhamento seja feito através de tokens de segurança, como o pessoal aqui é mais técnico, então acho que é mais fácil de falar dessa forma, né? Que você consiga garantir que toda requisição tenha que ter tokens para validação se realmente está vindo do usuário certo. A questão de armazenar, tem uma questão bem importante que envolve telemedicina. Hoje você não consegue armazenar e encriptar esse negócio ao mesmo tempo, porque são vídeos gigantescos, mas é informação que vai para o banco de dados, que não importa se é SQL, Oracle, PostgreSQL, MySQL, não importa o que seja, é mais fácil de encriptar isso. Então, algumas informações críticas de quem é o paciente e o CPF dele, RG, essas coisas, você tem que encriptar. Você não precisa encriptar o banco inteiro, mas encriptar para saber quem é ele é um item bem importante. E o ideal é que você tenha logs de tudo, porque na hora que você tiver um incidente, você vai ter que provar toda a trilha desse usuário ou dos usuários ou da solução inteira aí. Uhum, certo. Tem mais essa pergunta aqui também no chat. Não, isso, esse item para mim é bem importante porque nunca a gente viveu um tempo tão bom para fazer startups. Quando eu dei a minha primeira palestra em Ribeirão, em 2010, tudo era mato ainda, principalmente investimento no Brasil. Então eu tinha que provar que os cursos eram que o curso realmente as pessoas que saíssem daí, elas não precisavam trabalhar só em banco. Trabalhar em banco é legal, mas trabalhar em hospitais, então no início eu tinha que convencer estudantes que, cara, vai ter espaço para trabalhar em grandes hospitais como
Se você pegar os 10 melhores hospitais do Brasil, todos eles têm uma política de construção de produtos ou coisas interessantes dentro de casa. Um deles tem uma grande aceleradora de startups. E assim, nos últimos 5 anos, o Brasil deu um salto gigantesco. O que significa isso? Muitos empreendedores tiveram sucesso, como empresas como 99, EasyTax e outros, e esses caras voltaram a ser investidores no Brasil. Tem um fundo chamado Canary, que é um dos que mais apoia startups em early stage. Early stage é a startup que está no começo aí, que também são de brasileiros. Então, você tem muitos brasileiros que voltaram a investir no ecossistema local. Então, hoje, se você for analisar, se você for conversar com um gringo, sei lá, em Nova York ou em São Francisco ou em Tel Aviv, na China não, porque eles têm pouca informação nossa aqui, eles vão falar, cara, por que você saiu de São Paulo para tentar fazer aqui? Pô, primeiro, você tem um país com mais de 200 milhões de pessoas. Segundo, se você olhar revistas especializadas em startups no mundo, o Brasil já está com uma bandeirona lá. Então, daqui tem vários, a gente já tem mais de 10 unicórnios. Unicórnios são empresas que valem mais de 1 bilhão. Em saúde, a gente ainda não tem isso. Mas, assim, brevemente, provavelmente, a gente vai ter um unicórnio em saúde. Hoje, o maior foco no Brasil é fintech, então tem muita fintech aqui que cresce muito. Não preciso falar de Nubank, Creditas e outras startups aí que são referências em si. Mas assim, o ecossistema nunca esteve tão bom para você construir coisas. Então, os fundos querem investir, os anjos querem investir, o que falta é boas soluções que resolvam dores de verdade, que é aquele slide lá, 7 passos. Então não adianta você achar que tem um produto genial se você não fez aquele processo de validação. Se você só resolve o problema de 1.000 pessoas. Ó, a gente está num país que tem 211 milhões. Tem problema adoidado para ser resolvido. E assim, é verde, assim. Já é os gringos que vão falar, pô, vamos atacar o Brasil porque lá tem muitas oportunidades. Então a gente tem um mercado gigantesco para construir soluções aí. O cenário é ótimo, assim. Acho que a gente é o 11º ou 12º melhor ecossistema de startups no mundo, para vocês terem ideia. Os 6 primeiros ficam nos Estados Unidos. Então, ó, a gente ser o 11º é um negócio bem interessante, entendeu? Será que caiu? Oi, Flávio, a Mari teve um probleminha. Então, vamos continuar aqui com as perguntas. O Inácio perguntou, com a sua experiência na área, você já soube algum processo de plágio de tecnologia? Tá. Cara, isso é o que mais recebe aqui. Antigamente, eu tinha que assinar muitos termos de NDAs, né? NDAs é termo de não divulgar, né? O No Disclosure Agreement aí. Mas assim, vamos lá pegar. Clonar tecnologia hoje, a maior parte de tudo é um copy-paste de alguém. Então, alguém viu uma solução nos Estados Unidos, Israel, China, e falou, vamos replicar no Brasil. Então, se alguma pessoa conseguir parar tudo que está fazendo para tocar um projeto que seja seu e ter sucesso, porque enquanto você não colocar no mercado, não vale nada. Toda essa montanha de código que você tiver ou não tiver, ela não vale nada, ela não vale nem um centavo. Ela só vale alguma coisa quando ela tiver usuários predispostos a pagar isso. Então, a maior dúvida é, eu fiz agora meu produto, vou registrar no INPI, vou registrar... Meu, você vai gastar um monte de grana, você quer gastar grana e perder dinheiro, eu aceito doações aqui. Eu sempre falo isso, você vai perder dinheiro. Então, primeiro, bota na rua. Ouve bastante crítica das pessoas, ajusta esse negócio, e aí bota de novo no ar para ver se vai ou não vai. Então, essa questão, eu sei que o registro é importante, mas o registro é importante depois que esse negócio é usado. Enquanto ele não é usado, ele não vale nada, que é diferente de patentes, que aqui a gente está falando de área médica. Então, a área médica tem uma outra vantagem que outras startups de outros mercados não têm. Porque você proteger na área financeira, você não tem cálculos. A matemática está aí há 1000 anos. A área de saúde, não. Então, se eu estou criando uma patente de uma coisa que eu prevejo depressão, isso sim tem um valor. Mas como é que alguém clona isso? É bem difícil, porque você tem um processo de machine learning, de learning aí, que você tem que ter um algoritmo. E assim, quantas pessoas conseguem manter o seu
código. Você mesmo, às vezes, tem dúvida no seu código. Imagina você falar com um cara, vai copiar seu GitHub, você tem que proteger seu GitHub. Se você guarda no GitHub, não importa onde você guarda seu código, mas assim, protege esse troço com segurança, vê para quem você dá share. Se você tiver times grandes, distribui esse negócio. Se você tem dúvida que alguém vai plagiar, então divide esse processo. Não tem duas pessoas que têm acesso full ao fonte. Então você quebra esse negócio para que um cara, que seja o founder ou o principal aí, junte todas essas peças e coloque esse negócio no ar. Imagina assim, na Microsoft, todos os caras têm acesso ao código do Windows. Ou que na Oracle, todos os caras têm acesso ao Oracle. Não tem, é fragmentado. Mas se você não está falando de uma patente, você faz primeiro um estudo clínico, uma patente, isso sim tem valor. Isso você registra, isso porque é uma patente. Em software, não. Você não tem como proteger uma tela de um prontuário. As pessoas vão olhar aquilo. E tem muita empresa que vai lá e clona full a tela. Ele viu que é legal e colou lá. E aí você não tem o que fazer. Você não tem como proteger uma tela. Não tem como fazer isso. O juiz não vai dar isso. Se você perde tempo com isso, você vai burocratizar a sua empresa e não vai fazer ela acontecer. É só pegar todas as empresas que receberam o investimento recentemente. Elas não perderam tempo com isso. Elas ficaram perdendo tempo em identificar qual é a dor do cliente, botar rápido no mercado e ir atrás de investimento. Porque quem pegou a grana primeiro é que vai fazer o negócio acontecer. Então, se você ficar perdendo tempo com isso, você vai perder o time de ter um investidor. O investidor não quer saber disso. No early stage, que é no começo, vocês são estudantes, o cara aposta em você e não no software, porque aquele software pode dar errado. E se você não for bom o suficiente de reescrever aquilo ou pivotar, vocês vão ouvir bastante essa história de pivotar. Cara, não tá dando certo desse jeito, vamos ver o que dá para aproveitar daqui e ir para outro lado, tentar resolver outra dor e encaixar lá. Se a gente tiver que reescrever tudo, ok, mas se a gente conseguir aproveitar alguma coisa aqui, é importante. Então, só ideia sem realização não vale nada. E assim, um produto sem ter cliente também não vale nada. Então não tem valuation nenhum. E no early stage, que é no começo, se aposta em pessoas. Qual é uma vantagem hoje no Brasil para quem está em Ribeirão e que está na informática biomédica? Cara, saiu vários caras que se deram bem dos cursos aí. Dá para enumerar, sei lá, quase dezenas de alunos. A gente não está falando de um cara que se deu bem, não. Já dá para contar mais de dezenas de alunos que conseguiram materializar ou entrar em lugares que eles estão com outras empresas que eles fizeram acontecer. Então, hoje, para um fundo, na hora que chega algum cara e fala, cara, sou de Ribeirão, lá do curso de Informática Biomédica, que 10 anos atrás eu tinha que falar, não, vai dar certo, quando vocês saírem da universidade, vocês vão ter onde trabalhar, que era a dúvida dos estudantes. Hoje, o estudante que está em Ribeirão, ele não tem que ter essa dúvida, cara. Ele tem que falar, o que eu posso aproveitar aqui nas aulas do Baranovski, o que eu posso aproveitar nas aulas do Domingos. Cara, esses caras vão criar uma régua tão alta para vocês que depois que vocês saírem daí, vocês podem construir qualquer coisa. Se vocês vencerem as aulas do Bala e as aulas do Domingos, cara, vocês estão prontos para fazer qualquer coisa. Então, hoje o curso IBM tem uma vantagem grande aí. Por isso que eu sou patrocinador da feira independente de ser na pessoa física ou na pessoa jurídica. Porque eu acho que é importante, eu acho que forma gente boa que vai construir coisas legais aí, entendeu? Certo. Tá me ouvindo, Flávio? Tá dando para ouvir? Eu ouvi agora, sim. Beleza. Perfeito. A última pergunta do Luiz Felipe é o quanto a legislação brasileira ajuda ou atrapalha na criação de uma empresa na área da saúde? Cara, a legislação brasileira atrapalha qualquer tipo de empresa. Você abrir para vender pipoca na rua ou abrir uma startup que faça bioscience. Ela atrapalha menos ou atrapalha mais, mas assim, não é tão simples as coisas nesse país. Então, e também assim, quem está abrindo empresa já quer abrir uma empresa com uma estrutura grande. Não, você pode começar antes. Pode ter um negócio chamado MEI, que vocês não vão faturar. Os primeiros meses não tem faturamento. Uma mês pode faturar até R$6.000. Então, as coisas vão ficando mais complexas conforme vocês vão crescendo. Mas aí você vai ter, se você tem receita, você contrata um jurídico para resolver os problemas. Mas assim, hoje é bem fácil abrir uma empresa. Uma empresa você abre, se eu estiver falando para São Paulo, 24 horas, 48 horas, você abre uma MEI aí. E pelo menos você pode emitir uma nota fiscal se você tiver um faturamento qualquer.
e você migrar essa empresa, porque você dá para migrar, não fala, pô, não vou abrir uma SA, não dá para abrir uma SA de largada se você não tem uma injeção de dinheiro bem grande. Então, o que eu recomendo, principalmente para estudantes, cara, quer abrir? Abre a estrutura mínima e vai ganhando cliente. Mudou a estrutura? Mudou o faturamento? Chama uma pessoa de contabilidade que entenda de startup, porque não é só um contador simples, né? Tem algumas variáveis aí que ele precisa entender, né? E ele vai te apoiar nisso. Então, você como founder, não tem que ficar focado nisso. Como founder, ou os caras estão idealizando a empresa, você tem que estar focado só no produto. Produto e cliente. Todo o resto você se contrata. Contrata, pega parceria, pega apoio de alguém, pega apoio de um primo, mas assim, o foco principal é produto, a solução e o cliente. Eu não perderia tempo com outras coisas, mas assim, juridicamente hoje é muito fácil de abrir uma empresa, principalmente em São Paulo. O difícil é fechar, mas abrir é muito fácil. E assim, você migrar a estrutura societária dela, se você contratar um bom advogado, um advogado razoável, ele vai te ajudar nesses processos aí. Flávio, por fim, o Vinícius, ele perguntou, é necessário a criação de um certificado digital? Essa é uma informação bem importante. Se você está falando de desmaterialização do papel, você precisa do certificado digital. E aí, o que é esse certificado digital? Dependendo, a sua empresa nem precisa ter ele. Dependendo, você tem um parceiro que tem o certificado digital. O que significa isso? Você tem soluções hoje de prescrição eletrônica, que na farmácia você vai lá e mostra o telefone. As empresas que fornecem isso, porque você construir isso do zero é um negócio complexo e muito caro. Mas existem empresas que fazem um negócio chamado white label. O que é white label? Você pega um componente que está pronto e encaixa na sua solução. O que significa isso? Você pega uma solução que faça a prescrição eletrônica, você tem umas 3 grandes aí, você tem uma chamada Memed, que é uma empresa que cresceu adoidado aí, você tem uma chamada Nexodata, você tem uma outra no Rio chamada Receita Digital. Você pega o componente desses caras e encaixa no seu prontuário. Então, na hora que o médico for fazer a prescrição, ele vai conectar numa solução dessa, que já tem um certificado digital, e aí você assina. Por que eu estou falando isso? Porque você embarcar um certificado digital no seu software, para que outras pessoas consigam assinar, é um negócio bem caro. Então, não é uma coisa que custa R$1.000, entendeu? É uma coisa que custa um carro popular, 0 quilômetro, para você encaixar isso dentro da sua solução. Então, você fazer parcerias é mais estratégico. Você traz uma coisa muito complexa, que você tem que ter alguém que entenda bem, para dentro do seu produto, e aí vocês dividem em receita. Tem empresas dessas que não cobram nada, porque o que ela ganha é lá na venda na farmácia, se a gente estiver falando de prescrição eletrônica. E aí você tem certificado digital para outras coisas, dependendo. Você fez um prontuário eletrônico completo, aí sim, você precisa ter certificado digital para que não gere mais papel. Mas, assim, muitos hospitais ainda não têm isso, então eles continuam gerando papel. Tem uma área chamada SAMI, que é um lugar gigantesco, que guarda físico, hoje não tem mais sentido isso, e aí o certificado te garante nisso. E aí cara, tem certificado para todo tipo de solução, então precisa entender qual é o tipo de produto. Eu quero resolver um prontuário eletrônico, preciso ter certificado digital para não gerar mais papel. Eu estou na área laboratorial. Hoje, os certificados digitais que tem na área laboratorial, eles já são embutidos de forma automática, então tem máquinas que assinam 1.000 prontuários por segundo lá, sai lá, com o certificado digital do diretor clínico do DASA, Fleury, do Sabin aqui, que também é parceiro. Então, depende do que você quer resolver, mas ter certificado digital realmente é uma vantagem. Você embarcar isso dentro da sua solução é um negócio caro. Então, o que eu recomendo, se você é uma startup e você está começando, conecta com alguém. Você ficou muito grande, renegocia ou você verticaliza. O que é verticalizar? Verticalizar é fazer dentro de casa. Mas verticalizar de saída, eu não recomendo. Assim, se você tem muito dinheiro, verticaliza, porque você tem dinheiro para fazer. Se você não tem, faz parceria. As empresas querem fazer esse tipo de parceria e você vai ter uma solução muito rápida. Então, em vez de levar 1 ano, você vai fazer isso em 1 mês, 2 meses, entendeu? Perfeito. Flávio, não temos mais perguntas, só temos muitos agradecimentos pela sua palestra. Então, muito obrigado pelo patrocínio, por todo o apoio. Mais IBMs aí. Nosso foco é ter mais IBMs com a gente. Que bom. Muito obrigada por todo o apoio com o nosso evento durante todos esses anos. É um prazer muito grande ter a Rocket aqui com a gente. Então, muito, muito obrigado. Até mais, então. Até mais, Flávio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, agora eu vou chamar aqui o Felipe para a gente dar andamento ao sorteio, pode ser?
Peraí. Pera. Oi, gente. Isso. Estamos tendo problema na internet com alguns membros, então estamos fazendo essa substituição rápida das pessoas, como vocês podem ver, mas nada muito problemático. É só vim aqui para ajudar a fazer o sorteio agora, que vai ter agora. Então, deixa eu só colocar aqui. Isso eu vou sair aqui. Acontece nos melhores eventos, gente, é isso. Faz parte. Então, gente, vamos fazer o sorteio agora da 4ª palestra. Vamos ver quem ganha. Lembrando que só vai concorrer ao sorteio novamente quem tiver já inscrito no evento e que ia fazer e que ia ter participado. Então, vamos ver se o Michael ele faz parte, está inscrito na semana. Rapidinho aqui. Ele está, então tudo certo. Parabéns, Michael, você ganhou. Fica de olho no seu e-mail que você vai receber mais informações sobre como retirar o curso. E é isso, gente. Muito obrigado por ter participado dessa palestra. Lembrando agora que 18 horas vai ter uma outra com o Erai, que vai ser focada em bioinformática e o CRISPR. Então, fiquem ligados aí que vai ser bem legal.